O que define um herói? Alguém que salva vidas? Alguém que nunca hesita diante do perigo? Ou alguém que, mesmo mergulhado em dúvidas, escolhe o caminho mais difícil por um bem maior? Hoje vamos mergulhar na figura de Erwin Smith, o lendário comandante da tropa de exploração de Attack on Titan. Mais do que um personagem de anime, Erwin é um dos maiores exemplos de liderança complexa, movida por ideais poderosos e muitas vezes sombrios. Ele foi a mente estratégica por trás de grandes avanços da humanidade contra os titãs, mas também o arquiteto de sacrifícios devastadores. Neste vídeo, vamos explorar sua história, motivações e o legado ambíguo que ele deixou. Um líder, a ser admirado ou temido? Um herói ou um vilão? Erwin Smith nasceu em algum ponto do mundo fechado dentro das muralhas. Filho de um professor que acabou assassinado após revelar teorias proibidas sobre o verdadeiro passado da humanidade. A semente da dúvida foi plantada ali, na mente de um garoto curioso. E foi esse mesmo garoto que cresceu para se tornar o homem que lideraria a tropa de exploração, a unidade militar mais arriscada do mundo de Attack on Titan. Como comandante, Erwin liderou as missões mais ousadas para além das muralhas, enfrentando titãs e mistérios que beiravam o impossível. Ele foi o responsável por descobertas cruciais, como a identidade de Reiner e Bertolt como titãs e a recuperação da Muralha Maria. Mas seu maior momento, e também o mais trágico, veio durante a batalha por Shiganshina, quando ele liderou um ataque suicida para dar uma chance a Levi enfrentar o Titã Bestial. E é aí que entra a pergunta central. Esse sacrifício foi heroísmo ou frieza estratégica? Essa foi a última ordem de Erwin a seus soldados. Não há frase mais simbólica para ilustrar a essência desse comandante. Alguém que usou vidas humanas como peças de xadrez, mas que, ao mesmo tempo, marchou com elas até o fim. História e formação. A jornada de Erwin começou com a perda do pai. Não uma morte comum, mas um assassinato silencioso pelas mãos do governo. Um castigo por questionar a história oficial. Desde então, a verdade se tornou uma obsessão. Erwin carregava uma dúvida que o movia mais do que qualquer desejo: de salvar a humanidade. Ele queria saber se seu pai estava certo. Esse desejo moldou tudo. Mesmo ao ingressar na tropa de exploração, ele não buscava apenas proteger vidas. Ele queria respostas. Seu primeiro grande conflito moral surge aí. Um comandante que conduz centenas à morte em nome da humanidade ou de uma verdade pessoal? Ao longo dos anos, Erwin desenvolve um estilo de liderança frio, racional, mas incrivelmente inspirador. Ele é um estrategista nato, capaz de prever movimentos, manipular aliados e até mentir por um bem maior. Mas a que custo? A verdade como obsessão. Erwin é guiado por uma convicção quase religiosa. A verdade sobre o mundo deve vir à tona, não importa o preço. Em vez de um herói altruísta, ele é um buscador da verdade, e isso o coloca em rota de colisão com ideais tradicionais de heroísmo. Essa busca o leva a esconder informações, manipular Eren e arriscar vidas em missões com poucas chances de sucesso. Ele próprio admite que, muitas vezes, não sabe se age pela humanidade ou por ego. O fardo da liderança Erwin representa o arquétipo do líder que carrega a culpa pelos outros. Ao contrário de outros personagens, ele não busca redenção. Ele aceita a dor como parte do caminho. Essa aceitação o transforma num símbolo de força, mas também num símbolo de frieza. Ele é o homem que decide quem vive e quem morre. O sacrifício como ferramenta. Erwin acredita que algumas causas exigem sacrifícios extremos. Durante o ataque a Shiganshina, ele sabe que seus soldados vão morrer, mas mesmo assim os lidera, com coragem e lágrimas nos olhos. Seu próprio sacrifício, recusando ser salvo por Levi, é o ápice dessa filosofia. Erwin não oferece uma solução tradicional. Em vez disso, ele propõe um novo olhar sobre o heroísmo. Para ele, o herói não é aquele que age por pureza de coração, mas o que toma decisões difíceis que os outros não teriam coragem de tomar. A importância da sua trajetória está exatamente aí. Ele nos faz repensar o ideal do líder perfeito. Através de Erwin, Attack on Titan nos mostra que num mundo caótico,
Decisões perfeitas não existem. Existe apenas a escolha entre o trágico e o mais trágico. A mensagem que surge é dura, mas honesta. Às vezes, a verdade exige sangue. E às vezes, o verdadeiro herói não é o que salva, mas o que guia, mesmo que isso signifique morrer com a consciência pesada. Erwin é um vilão disfarçado de herói? Muitos fãs questionam a moralidade de suas ações. Afinal, ele sacrificou centenas, ocultou informações e manipulou soldados jovens. Em outro contexto, ele seria o antagonista, mas Erwin nunca escondeu suas intenções. Ele mesmo se considerava um homem egoísta, que trocaria o futuro da humanidade pela chance de confirmar a teoria do pai. Ainda assim, ele nunca fugiu do campo de batalha. Ele sangrou, sofreu e liderou da linha de frente. E talvez seja aí que sua grandeza resida, na consciência do próprio egoísmo. Comparando com outros líderes do anime como Dot Pixies, mais diplomático, ou Levi, mais emocional, Erwin se destaca pela racionalidade fria. Ele se aproxima mais de figuras históricas como Winston Churchill, que também precisaram tomar decisões cruéis em tempos sombrios. Erwin é o retrato de um líder realista, aquele que não ilude, mas que conduz, mesmo que para o abismo. Erwin. Smith não cabe em categorias simples. Ele não é o herói clássico, nem o vilão típico. Ele é um símbolo de complexidade moral, um espelho da natureza humana em tempos extremos. Em Attack on Titan, onde todos carregam cicatrizes, Erwin representa o peso da liderança. Decisões tomadas com cálculo, mas também com dor. Sua morte foi um dos momentos mais marcantes do anime, não apenas pela perda estratégica, mas porque ela representou o fim de uma era. Com ele, se foi a convicção de que o mundo podia ser decifrado com lógica e coragem. E no final, talvez essa seja a maior reflexão que ele nos deixa. É possível ser herói sem se tornar um vilão no processo? O legado de Erwin vive nas ações daqueles que ficaram. Armin foi escolhido em seu lugar, simbolizando uma nova era, mais idealista, mais esperançosa. Mas a sombra de Eren paira sobre todos. A lembrança de que, para se chegar até ali, muitos precisaram tombar. Hoje, sua figura é estudada, debatida e homenageada. Ele é um dos personagens mais complexos e fascinantes do universo de Attack on Titan. Um comandante que não buscava ser amado, mas sim lembrado como alguém que marchou até o fim por uma causa maior que si mesmo.